Alta Performance, iniciando mais um programa aqui com muita alta performance para ti e hoje um assunto a mulherada ama. Eu quero só ver quem é que vai discordar de mim. Hoje o Alta Performance traz uma bolsa de alta performance. É uma história linda, uma história edificante, de superação, de criatividade, de um sonho que se tornou realidade e de um sonho lindo. E ela vai contar pra gente, a Joyce. A Joyce hoje está aqui, vai se apresentar para vocês, contando sobre essa história de alta performance. Bolsas? Por que será bolsas? Joyce, apresente-se para nós, por favor. Muito boa tarde. Eu me chamo Joyce, estudo design de moda. Atualmente eu tenho um ateliê, Joyce Lilian Bolsas. Moro em Caxias do Sul. Isso, e olha, gente, essas bolsas, quando eu vi esse trabalho dela e ela contou essa história pra gente, eu me encantei, porque tem uma história de superação aí. Conta pra gente como que surgiu essa tua ideia, essa tua vontade de produzir bolsas. Na verdade, eu trabalhava como fotógrafa e na pandemia, então, fechou tudo, né? E aí eu não tive mais serviços de fotógrafa e eu comecei a trabalhar com costura fazendo máscaras, roupas pets. E foi aí então um dia que, assistindo uma mulher no YouTube, ela disse assim que ela ia ensinar a fazer uma bolsa. E aí ela comentou assim que se não tivesse, no caso tecido, porque estava tudo fechado, era para pegar uma toalha de mesa que fosse e cortar ela e fazer junto com ela a bolsa. E foi aí então que eu acabei fazendo a bolsa junto com ela. Não cortei a toalha de mesa, mas enfim. E fiz a bolsa junto com ela e ali nasceu então uma paixão, um amor pelas bolsas, né? E a partir dali eu comecei a me procurar cada vez mais entender sobre as bolsas, sobre como desenvolver elas, né? E foi então que surgiu de eu começar a estudar design de moda. E aí eu comecei a fazer a faculdade de design e fui direto então para a parte de bolsas e acessórios. E essa tua transição, tu fez uma transição de carreira, né? Pelo que eu entendi. Sim, fiz uma transição. De fotógrafa, né? Para as bolsas. E essa tua transição de carreira, como que foi para ti, assim? Foi um piscar de olhos? Tu tinha esse desejo já antes ali? Como é que foi essa tua decisão? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas mulheres desejam essa transição de carreira e não têm coragem para fazer isso. Ou acham que não estão mais na idade para voltar a estudar, ou acham que é tarde demais para começar a empreender. Conta pra gente como que foi essa tua virada de chave. Na verdade, foi um pouco difícil, assim, sabe? Eu decidi que eu ia realmente encerrar as minhas atividades como fotógrafa e ia focar, né, nessa questão das bolsas, né, do ateliê e tal. Então, até muito pouco tempo eu ainda tinha algumas das minhas câmeras, né, porque eu fazia eventos infantis, fazia formaturas, e aí tu fazer essa troca, ela é um pouquinho complicada, né, porque aí tu fica, será que eu tô escolhendo o caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa, né? E aí a gente acaba ficando com esse receio. Mas eu fui aos poucos, né? E eu acho que uma das coisas que me levou, assim, a tomar mesmo a decisão foi a paixão que eu sempre tive por bolsas. E eu poder fazer a bolsa, desenvolver aquela bolsa. Então, aquilo fez com que eu realmente me apaixonasse, né? E eu não deixo de usar a fotografia, porque eu acabo fazendo isso para os meus produtos, né? Eu acabo fotografando os meus produtos. Então, eu acho que as duas coisas veio ali, né? Uma complementou a outra, né? Claro.
Tu personaliza, né? Eu personalizo, aham. E o produto, quando ele é personalizado, a essência É verdade. do produto faz toda a diferença. E como é que tu vê a questão hoje? Porque tu disse que tu foi estudar, né? Tu foi para a universidade, enfim, voltou a estudar. Por que tu sentiu essa necessidade de voltar a estudar e de fazer o curso? Porque eu queria agregar ao meu trabalho, porque o trabalho que eu desenvolvo ele é um trabalho artesanal, né? Mas eu queria agregar esse trabalho um pouco de conhecimento também, né? Então, um pouco de técnica, de conhecimento. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente não só saber, às vezes, meter a mão na massa, mas também conhecer, né? Saber o que está fazendo, né? Saber as combinações, né? Conhecer os tecidos, as texturas. No meu caso, eu trabalho com bolsas em sintético, mas também tem algumas coisas em tecido. Agora eu tô entrando com uma linha de couro, né? Então é importante tu saber diferenciar, tu conhecer, né? E muitas outras coisas que a faculdade ela nos ajuda, né? Em outros conhecimentos técnicos, né? Então eu acho que isso foi o que me fez assim buscar, né? A não ser só uma artesã, mas também estudar. Com certeza. E essa tua fala, né, de voltar a estudar, de ver técnicas, existem muitas mulheres que têm esse receio e se acham incapazes, né, de começar a empreender e de fazer os seus negócios e que ficam com medo de repente, vou fracassar, né? E o que tu diria para essas mulheres que têm esse desejo? Qual seria o primeiro passo que tu diria para elas tomarem para começarem a empreender assim quando tu deu o teu primeiro passo de transição de carreira, de sair do estado onde tu estava para onde tu está hoje e para onde daqui a pouco tu vai estar indo, né? Porque a caminhada ela só segue, né? Quando a gente busca, como tu está buscando, alta performance dentro da tua criação, do designer, de todo o amor que tu está colocando no teu trabalho. Qual o primeiro passo que elas deveriam seguir? Eu acredito que o primeiro passo é tu acreditar em ti, né? Acreditar no teu potencial. E depois ser determinada, né? Se determinar que tu vai atrás daquilo e realmente eu acho que hoje em dia não tem mais idade, né, para estudar, para correr atrás daquilo que a gente quer. Eu mesmo tenho 48 anos e vou me formar, né, ali fazendo 49, quase com 50 anos. Então, eu acho que nunca é tarde, né, quando a gente se determina. Porque eu vejo que muitas mulheres, às vezes, quando elas eram mais jovens, elas não tiveram essa oportunidade, mas hoje elas têm, né? Hoje com a internet, então surge muita oportunidade, né? Para que a gente possa, né, tá aí se desenvolvendo. E acredito que a palavra-chave seria determinação mesmo, né? E isso eu acho que é uma das características minhas, sabe? Que eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu quero algo, eu vou até conseguir. Em algum momento, Joyce, tu teve assim algum fator que te desmotivou e que tu disse assim, não, eu não vou dar bola para isso, eu vou seguir em frente, esse é o meu objetivo, eu vou conseguir? Porque muitas pessoas ouvem ou passam pelo primeiro obstáculo e já pensam em desistir do seu sonho, né? Tu teve algum momento assim? Um dos momentos assim que eu enfrentei e enfrento até hoje é que eu sou diagnosticada com TDAH, né? Então o TDAH ele tem muito essa questão assim de quando eu não sabia disso, eu tinha muito assim de começar uma coisa e não ia até o final, começar uma coisa e não ia até o final, sabe? Então eu fui muitos anos até eu descobrir o que realmente eu tinha e até eu ir buscar um tratamento para mim começar a me conhecer, né? E nesse período, muitas pessoas, elas acabam não acreditando em ti, porque às vezes tu começa, daqui a pouco tu para, começa, né? Daqui a pouco tu para. Então eu acredito assim que esse realmente foi um obstáculo grande para mim, porque quando eu me deparei assim com esse sonho,
né, com esse de gostar de fazer a bolsa. Só que a bolsa, por exemplo, eu tenho que sentar, eu tenho que costurar, eu tenho que me concentrar, né? E aí eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir produzir, né, fazer? Então eu acho que isso aí foi uma das maiores dificuldades que eu tive, né? Foi de eu, né, sentar ali, ficar, fazer até o final, né? Mas graças a Deus foi algo que eu superei, né? E hoje eu posso dizer assim que é uma das coisas que eu superei, e até dizer para as pessoas que têm, né, o TDAH, porque tem muitas pessoas que têm na vida adulta também, né? Que existe tratamento, existe como superar, né? E existe como dizer, não, eu vou conseguir, agora eu vou até o fim. E eu tô aí quase no último semestre da faculdade. Só que acontece algo engraçado às vezes. Porque aquelas mesmas pessoas que viam, às vezes, isso fracassar em diversas, né, coisas, hoje elas perguntam, e a faculdade? Tá quase terminando, sabe? Porque às vezes elas não acreditam, né, que realmente tu pode ir lá, né, e fazer a coisa acontecer. Isso é alta performance, com toda certeza, né? E eu te digo assim, que essa tua superação é maior do que obstáculos É financeiros, verdade. porque na maioria das vezes os obstáculos são mais do lado financeiro. Ah, vou investir, não sei como é que vai ser o retorno, enfim, depois demora para vender, não vou ter, né? Mas o obstáculo, quando tu precisa, né, superar algo, ele é mais profundo. Como é que foi o teu início, assim, o investimento? Tu tinha todo o investimento para fazer, tu tinha o valor, tu teve que correr atrás, procurar máquina. Como que foi isso? O investimento, assim, inicial, ele é a questão das máquinas de costura, né? Então, tu tem que ter uma máquina, tu consegue com máquina doméstica para começar a fazer as bolsas, tu consegue desenvolver elas, mas depois tu tem que ir comprando, né? Máquinas melhores. Hoje eu tenho um ateliê com as máquinas boas e tal, mas eu já tinha um investimento que era os meus equipamentos fotográficos. Então eu fui substituindo eles, fui vendendo uma câmera, daí comprava uma máquina, daí meu marido me ajudava, eu ia lá e comprava a matéria-prima, no caso, para fazer, né, o sintético, a linha. E eu fui fazendo, vendendo, né? Então sempre foi aquela troca, né? E até hoje é assim, né? Então eu vou lá e invisto, daí vai e vende, daí eu pego o dinheiro e invisto de novo, sabe? Então nunca é assim fácil, né? Claro. Eu acho que empreender sempre tem aquele lado ali que realmente... Mas vale a pena. É como essa professora que me incentivou a fazer, como ela disse, se tu não tem, começa com o que tu tem. É uma máquina doméstica, é uma toalha de mesa, né? Enfim, né? E eu acho que hoje tem o YouTube, que tem muito conhecimento também, né? E eu acho que vale bastante a pena, assim. E olha, gente, olha que preciosidade, né? Ela nos trouxe aqui, ela tinha as câmeras fotográficas e foi aí fazendo negócio, né? Foi tudo. Olha, empreendendo, ela já estava sendo empreendedora ali, ela já estava negociando para poder investir no sonho. Quantas coisas às vezes nós temos ali que nós podemos fazer, né? Girar o nosso financeiro para realizar o início, pelo menos o primeiro passo do nosso sonho. E outra coisa marcante na tua fala que ficou para mim, ela disse, às vezes o meu marido dava o apoio, enfim. Então, homens, olha aí, né, apoiando as suas esposas, suas mulheres, enfim, para prosperarem. E isso é amor, isso é família, né? Isso é alta performance, porque é essa união que fortalece. Então, fica aí uma dica, né, para esses homens aí que têm mulheres maravilhosas e que essas mulheres têm esse desejo de empreender. Quem sabe aí a gente dá uma impulsionadinha e vai fazer toda a diferença. É verdade. Joyce, eu tenho uma curiosidade. Como é que tu faz a produção dessas bolsas? Da onde que vem a inspiração? Como que funciona isso? Tu sonha e faz a bolsa? Tu desenha? Aonde que vem? Aonde que tu busca inspiração? Na verdade, hoje a inspiração, todas nós, né? Tanto as designers quanto as artesãs, a gente busca na internet, né? Então, a gente
sempre tá olhando uma bolsa de marca, né? A bolsa que tá lá em alta, como diz, né? E a gente sempre vai buscando ali, né? Ideias, né? E depois, hoje, eu também já comprei e compro muita modelagem. Tem muita mulher que faz isso, né? Tem muita mulher que trabalha com isso. Então, elas trabalham só para desenvolver modelagem, né? Então, a gente também compra as modelagens, né? No começo, eu comprei muita modelagem. Mas hoje, eu já tô começando a desenvolver as minhas modelagens no Corel, né? Então, tu vai lá, olha a bolsa, pega inspiração. Aí, tu vem ali, tu desenvolve ela. Aí tu vai montar a modelagem dela, depois tu vai fazer ela num TNT ou num papel, né, para te poder desenvolver ela. Depois tu vai para um tecido mais barato. Daí depois daquele tecido tu vai para colocar no sintético ou no couro, que é onde vai ser a finalização dela, para depois colocar em produção, né? Então ele é um trabalho assim bem artesanal, um trabalho bem delicado, né? É um trabalho que a gente tem que ter bastante conhecimento para te poder desenvolver todo, porque às vezes tu olha uma bolsa, tu pensa, nossa, é fácil. Não, ela tem toda uma estrutura, ela tem todas, né, as medidas que tem que fechar, e às vezes não fecha, né? Então tu precisa começar tudo de novo. E hoje eu recebo bastante encomenda, eu trabalho assim, com peças bem personalizadas, então tu pode me ligar e dizer, eu quero uma bolsa caramelo, com a ferragem e tal, então eu tenho hoje, né, muito material. Então, eu consigo proporcionar para o meu cliente com que ele consiga escolher, né, a bolsa conforme ele quer fazer. Então, é um trabalho bem gostoso, assim, de fazer. Que delícia, né? Porque, assim, ninguém atinge resultados diferentes fazendo o mesmo do mesmo. E tu buscou uma forma, porque a gente pode falar assim, bolsas nós encontramos em todos os lugares, em todas as lojas, né, de vários valores. Mas hoje nós temos muitos produtos, inclusive bolsas, descartáveis. Tu vai usar 1, 2, 3 vezes, as costuras já estão se desfazendo. E, gente, bolsa de mulher precisa de uma costura forte, é ou não é? Precisa de qualidade, né? Porque tudo que a gente coloca ali dentro, elas são santas bolsas. E então, nesse mercado do descartável, também depende de muita alta performance para a pessoa resolver empreender, confiar no seu produto, né, e seguir em frente. Então, hoje, assim, quais são os materiais que tu utiliza, que tem mais procura para essas bolsas? Hoje, o que eu mais trabalho é o sintético ainda, tá? Eu ainda trabalho muito com sintético. Tecido também. Tecido é o linho, que é o que eu... Claro, tem várias opções, mas o que eu trabalho é o linho. E agora eu tô começando a trabalhar com couro. O couro, ele é um pouco diferente do tecido e do sintético, né? Porque ele exige, uma outra técnica, né? Então, na verdade, eu tô tendo que reaprender algumas coisas, né? Para poder trabalhar com couro, porque não é a mesma, tu não desenvolve ele como o sintético. No caso, na hora de costurar, sabe? Ele tem outras técnicas. Mas a minha ideia, o que eu quero, na verdade, é um dia ficar só com o couro. E uma coisa que eu sempre notei, assim, que às vezes eu via as bolsas de couros, assim, muito básicas, muito iguais, né? E eu quero trazer isso para o meu ateliê, de poder desenvolver peças diferentes, sabe? Peças que não sejam simplesmente, né, o básico, mas eu quero algo diferente, eu quero algo com criatividade, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então eu gosto de coisa bordada, gosto de pedras, gosto, sabe? Aí correntes, banhadas, então eu quero, assim, trazer algo para agregar no couro, sabe? E como é bom, né, a gente poder falar de algo que a gente faz com amor, com emoção. Essa emoção que tu traz no teu olhar quando tu fala do teu negócio, do teu produto. E isso faz toda a diferença, né? Porque isso é de dentro para fora, é a alta performance de dentro para fora. E hoje, nas bolsas, a gente sabe que aí a gente pode usar zíper, pode usar botão, pode usar 1000 coisas diferentes.
mas tem uma coisa que o espaço da bolsa é sempre um critério que as mulheres buscam, né, em virtude de ter que acoplar ali muitas coisas, desde um lanche, um batom, uma escova de cabelo, enfim. Como que tu está vendo a tendência das bolsas para esse ano todo aqui que recém começou e vamos entrar no inverno? Ai, muita bolsa linda, né? Muita coisa bonita. E sabe assim, ó, eu vejo que sim, tem a tendência, mas eu vejo que as mulheres, elas têm assim, como eu faço muito sob encomenda, eu vejo isso assim, que as mulheres, às vezes, elas não querem seguir aquela tendência, sabe? Ah, é a bolsa grandona ou é a bolsa pequenininha. Às vezes elas querem montar algo que elas gostam, sabe? E eu desenvolvo muito isso, sabe? Então, assim, uma das tendências agora, a baguete, que é aquela bolsinha pequenininha, né? É uma bolsa que eu faço muito, vendo muito ela. Mas tem mulher que não gosta, que tem mulher que gosta daquela bolsa grandona, né? Então, as cores também, né? Eu vejo, assim, que o preto e o caramelo é o que a mulherada ama. Mas tem também, né, aquelas mulheres que gostam daquela cor, agora tá em alta o vinho, né, essa cor maravilhosa Belíssimo. ali, né. Mas eu vejo que eu consigo trabalhar ali entre a tendência e o que talvez já passou, né, que a cliente gosta. Então, eu acho muito legal isso, né, que a gente consiga, né, os ateliês conseguem trabalhar fazendo o que a cliente gosta, sabe? Desenvolvendo ali. Eu também tenho a bordadeira, então eu trabalho com peças bordadas, personalizadas, né? Outro trabalho, né? É um outro bordado trabalho. É um outro trabalho que está aí praticamente desaparecendo, né? E é tão precioso, tão valoroso e que também traz aquele aconchego de vó, de família, né? E que torna a peça toda especial. E diz pra gente aqui, Joyce, uma curiosidade: quanto tempo demora a produção em média de uma bolsa personalizada? Uma bolsa, tu diz que seja a primeira que eu vá fazer, assim, ou uma que eu já faço? Mais ou assim? menos em média, assim, que tu leva de tempo para fazer uma bolsa? Eu consigo fazer em média de 3 bolsas por dia, assim, bolsas que eu já faço, né? Bolsas que eu já desenvolvi todo o processo, né? Ali eu consigo fazer em média de 3, 4 bolsas se eu sentar de manhã e ficar ali, né, focada o dia inteiro, né? Coisa que às vezes não dá, porque, enfim, eu tenho meu ateliê em casa, então às vezes acabo tendo que atender telefone, interfone, responder o WhatsApp, né? Sim. Faço meio que de tudo, assim, no meu ateliê. Mas eu consigo ter uma produção legal, né? Mesmo sozinha. Talvez depois que eu me formar eu vá precisar colocar alguém para me ajudar, né? Ali na parte da costura. Mas hoje eu faço trabalho sozinha. E é uma coisa assim que eu gosto de trabalhar sozinha, porque eu acho que as minhas bolsas, elas têm a minha energia, sabe? Sim. Tem aquela coisa boa, sabe? Então é uma coisa que eu amo, assim, fazer, é trabalhar ali sozinha. Mas eu sei que uma hora eu vou ter que acabar pegando alguém para me ajudar, né? Porque a gente não dá conta de tudo sozinha, né? Glória a Deus, né? Que a produção seja cada vez mais, né? Que cresça cada vez mais, que tenha mais solicitações por bolsas personalizadas com qualidade, né? E eu vi uma foto de uma bolsa tua que eu me apaixonei, né? Que ela tinha assim escrito Jesus. Então, se a pessoa quiser colocar o escrito, quiser personalizar ela, tu vai vai receber essa proposta da pessoa. E a pessoa pode ficar tranquila que dentro do que ela quer, tu vai buscar o melhor. É isso? Dentro da bolsa personalizada, tu vai fazer o melhor. Na verdade, aquela bolsa que tu viu, ela é um kit. Ela é um kit. É a bolsa, uma clutch e uma capa de Bíblia. E nela está escrito em inglês: Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né? E é uma bolsa, assim, que quando eu fiz assim, realmente foi uma coisa, assim, que desde a hora que tu borda ela, sabe?
é uma coisa muito especial, assim, porque fala de Jesus e, né, eu acho que tudo que fala de Jesus é especial, né? E é uma bolsa, assim, que eu tenho maior amor por ela, carinho por ela. É um projeto que não foi um projeto meu, foi um projeto de uma artesã do Paraná, que ela fez, e ela vendeu o projeto, e eu comprei aquele projeto, e acabei desenvolvendo ele no meu ateliê, mas é um projeto, assim, que eu amo muito, né? E aquela bolsa, eu consigo personalizar ela com o teu logo, com o logo de empresa, né? Com o logo que a pessoa quiser, aquela mesma bolsa. Então, a gente consegue ali, onde ela é personalizada, colocar o logo da empresa. Por exemplo, o teu logo, né, Alta Performance, a gente consegue personalizar ali no meio ali, né? E fica lindo, né? Para todos os segmentos, né? Pode fazer a bolsa, a clutch, daí não colocaria capa de Bíblia, né? Claro. Mas é aquelas peças ali são umas peças que tem meu coração, assim, porque são peças especiais. Não, e olha o valor que tem, né, para presentear, enfim, porque hoje nós vivemos um mundo que existem tantos presentes obsoletos, né? E tu ganha um presente desse, uma capa de Bíblia personalizada. Isso é maravilhoso. E uma coisa que trouxe, assim, até pra mim, porque hoje com a internet, claro, eu sei que tem pessoas católicas, várias religiões, mas eu acredito que todo mundo gosta de uma Bíblia, né? E hoje com a internet, parece que as Bíblias, elas sumiram, né? Elas, né? Enfim, a gente quer ler alguma coisa, uma Bíblia, vai ali na internet, né? E quando eu fiz quando eu coloquei esse projeto ali, que eu bordei ele e que eu comecei a fazer ele, eu comentei com meu marido, eu preciso comprar uma Bíblia para colocar essa capa, né? E como é bom tu ter de novo essa energia, né? De tu segurar ali a Bíblia. Várias vezes eu me emocionei, sabe? Fazendo ali aquelas capas, né? E pude ter de novo esse contato ali, que às vezes a gente vai perdendo com o tempo, né? Com a Bíblia, né? E hoje eu já tenho lá no meu ateliê, então, uma capa, né, que eu fiz com a Bíblia, que eu acabei comprando de novo, porque eu não tinha mais, só a Bíblia online. E agora, essa semana, eu fui em Novo Hamburgo e eu trouxe alguns acessórios para colocar nessa capa de Bíblia, que são umas cruzes, todas cravejadas com pedras. Trouxe umas tags escrito Bíblia Sagrada. Então, são coisas que eu vou ainda agregar ali nesse projeto maravilhoso. Nossa, chegando maio, mês das mães, Verdade. Que coisa maravilhosa, olha, gente. E tem a opção de bordar o nome da mãe junto também, né? Olha que coisa mais linda, né? Qual é a mãe que não vai ficar com o seu coração, Verdade, né? Fogoso recebendo um presente desse. Olha, gente, com certeza vão ser bolsas cheias de amor, eu não tenho dúvida, né? Todo esse teu interior que tu traz aí aos teus olhos, isso fica presente ali na confecção, na bolsa que a pessoa está levando para sua vida, carregando no seu dia a dia. E eu confio muito nas mãos, sempre, tanto de quem toca a minha cabeça, de quem toca os meus pés. verdade. Porque a gente sabe, né, que essas conexões são muito importantes. Então, assim, que bom que nós temos uma pessoa abençoada como a tua pessoa, fazendo bolsas tão personalizadas e tão cheias de amor, para que a gente possa estar carregando aí coisas preciosas. Verdade. Porque como nós temos coisas ali dentro de todos os tipos, que não tem tanta preciosidade, mas dentro da nossa bolsa também carregamos fotos, carregamos documentos, e tudo isso precisa estar numa energia boa, feita por mãos abençoadas. Eu te agradeço muito pela tua vinda aqui hoje, por ter trazido esse teu sonho que se tornou uma realidade, por essa transição de carreira de alta performance, porque tu és esposa, tu és mãe, né? E tá aí empreendendo, está no grupo das empreendedoras lá da Microempa, né? Que é um grupo maravilhoso,
também aí estamos para nos impulsionar, né? Verdade, Também estou no grupo, um grupo maravilhoso, e eu digo para vocês, olha só, quando tiverem oportunidade, podem vir para o grupo que serão muito bem recebidas, né? Então eu te agradeço, as portas da TV Cidade estarão sempre abertas para produtos de alta performance. E para ti que gosta de bons programas, de assuntos edificantes, fica com a TV Cidade, o canal 14 da NET e com certeza o Alta Performance, que é o teu programa preferido. Muito obrigada, Joyce. Eu que agradeço. Muito obrigada.